E aí, vocês, como vocês estão? Tudo bem aí? No Pain, No Gain. Sem dor, sem ganho, do diretor Michael Bay, de 2013. Uma história tão terrível, tão cheia de absurdos, que não parece ser uma história real, ou pelo menos baseada nos fatos do que aconteceram. Mas por incrível que pareça, sim, essa história foi filmada, essa história de um grupo de fisiculturistas lá, aqueles caras bombadão, que liderados por um cara chamado Danny Lugo, que é feito pelo Mark Wahlberg, que é um rapper, dublê de ator, que por sinal está muito bem no filme, que decide usar a parte do corpo em que eles menos exercitam, né? Ou seja, o nosso cérebro, perdendo completamente a noção da realidade, quando decidem sequestrar um empresário para fazer parte do sonho americano, a todo custo. Mas é claro que isso tinha que dar totalmente errado. No pain, no gain, sem dor, sem ganho. Bora ver? Meu nome é Daniel Lugo. E eu acredito no fitness. Então, o diretor Michael Bay brinca ali com o sonho americano, que nessa comédia que eu poderia dizer que é mórbida, de terror negro, de ação, toda aquela coisa misturada ali. Bem, é um cineasta já polêmico, né, digamos assim, hoje com os dias politicamente corretos. Ele é um cineasta que gosta de explodir coisas, mostrar mulheres voluptuosas, filmadas em ângulos nada discreto, e tem um estilo que alguns arriscam dizer ser brega. Bom, e falando em brega, Miami é o local da maioria das filmagens, onde o diretor fica muito à vontade, né? Ele tem uma certa intimidade ali com essa cidade, pois já filmou Bad Boys com o sumido Will Smith. A narração em off às vezes pode irritar, como me irritou, ou não. E você sempre tem ali aqueles movimentos bruscos de uma câmera que está sempre nervosa, que para nos levar a um visual impactante, com aquela luz perfeita, com aquelas cenas em que tem aquela câmera lenta, em alguns momentos aquela musiquinha que lembra quando no filme Vanilla Sky, o Tom Cruise pula do edifício lá, ele se encontra. E, claro, tudo clichê, né? E aquilo leva então a um visual impactante, já que a nossa realidade, é claro, é muito tediosa. Nega, não. Eu nunca fui um cara de malhar muito. Eu sei que é importante, mas sabe o que eu não gosto de levantar peso? O quê? É tão pesado. Mas não estamos aqui para julgar, né? E o personagem então está buscando o que todo mundo quer, ou seja, o vil metal, aquilo que metade do planeta corre atrás. Money, dinheiro, bufunfa, cascalho. Danny Lugo vai para uma palestra de autoajuda feito pelo ator de Se Beber Não Case, muito bom, e sai de lá com a cabeça diferente, evangelizado, com a certeza agora de que teria sucesso a todo custo e iria deixar de ser um perdedor. Como dizem na terra do tio Donald, conquistar o sonho americano tão almejado naquele país. E aquela coisa de coach, né? Aquela coisa de autoajuda, um Pablo Marçal da vida, faz ele então ter uma certa capacidade de achar que realmente se ele tiver uma atitude mental, o mundo ao seu redor vai mudar. E nem para isso, então, ele começa a bolar, ele começa ali a treinar um empresário, e o cara falando ali da vida dele, né? Ele começa a bolar uma coisa, porque que esse cara tem, ele é um cara asqueroso, né? O Victor Keishan,
feito pelo Tony Shalhoub, de Monkey. Ele está lá treinando e começa a elaborar um plano para sequestrar esse empresário. Afinal, é um sujeito asqueroso, cheio da grana, né? E se sumisse, maltrata, tem umas cenas assim que ele está maltratando os funcionários e se acha acima da lei como qualquer empresário, como qualquer pessoa que tem muito dinheiro. E que se ele sumisse, então o Daniel Lewis chega à conclusão que ninguém ia sentir falta, né? Então o dinheiro dele é melhor para mim, que eu sou uma pessoa melhor, segundo a cabeça dele. E seria um trabalho rápido, um trabalho fácil, né? Então ele começou a bolar isso daí. Quanto mais o empresário lá, o Victor Castle, treinava, ele falou, então vou sequestrar ele e vai ser um trabalhinho rápido, eu vou conseguir lá fazer com que ele passe todos os seus bens para mim e tá tudo tranquilo. Era um trabalho rápido, mas não daria para fazer sozinho aí, então ele tem que chamar reforços, não é verdade? O que você está querendo? E quem são os amigos de Danny Lugo, né? Um rapaz que veio lá, o original, né? Onde foi baseado mesmo o filme. Ele veio do Bronx, é um cara que não leva desaforo para casa e na força vamos conseguir tudo na vida. Então o Peter Doyle, feito pelo Dwayne Johnson, nosso querido The Rock, tá muito bem também. É um ex-presidiário com dificuldade de permanecer no emprego devido à sua personalidade, digamos assim. Ele é muito agressivo, muito intimidador, ele não entende bem as coisas, né? E aí a gente percebe que a cognição aí não é o forte deles, que quando você exercita muito o corpo e deixa a mente para trás, a coisa não dá certo, tem que ter uma interação ali. E procurando até uma redenção, que ele é muito ele é muito religioso, né, como grande parte dos norte-americanos, em Jesus Cristo. E você vê então bastante vezes aquele bíceps dele já característico, né, com mensagens sobre Jesus. Jesus é o caminho, aquela coisa toda. E ele procura a redenção e vai num padre, né? Curiosamente, então ele tá lá ajudando na igreja e de repente o padre dá uma seduzida nele, assim, se é que você me entende. E ele, claro, desce a porrada no padre e volta lá e fala assim, não, cara, vou aceitar Vamos aceitar, eu tô dentro do plano. Ele fala pro Daniel Lugo e é claro que ele tinha rejeitado antes, né? Tanto pensando na redenção, que ele era uma pessoa muito religioso. Tem uma cena até engraçada que ele como eu disse, a cognição dele não é boa, né? Do Peter Doyle, ó, bombadão, feito pelo Dwayne Johnson, e o personagem do Tony Shalhoub, o empresário, tenta seduzir ele em um modo de manipular para ele soltar. Quando ele percebe que não dá certo, ele fala, quer saber? Quando eu morrer eu vou lá, vou falar para Jesus tudo o que você está fazendo comigo. Aí ele fica muito puto da vida, né? Mas aí a gente tem o Anthony Mack, feito o personagem Adam Dobrell, que ele sofre, né, de uma disfunção, digamos assim, ele não consegue fazer com que a moral suba, né? Se alguma criança estiver assistindo, digamos assim. É um filme, inclusive, o papai e a mamãe não deixem, porque é 18 anos. Com essa estética do Michael Bay ali, a molecada pode ser enganada, falou, parece um filme do Transformers, mas não é, tá? Tem muita violência, tem muita sexualidade ali, então não deixa a molecada assim assistir o filme. Quando você estiver assistindo, claro, se não assistiu ainda. Por isso que até um spoiler, eu acho que eu não estou me ligando muito para isso, tá? Sim, tô assim, vai. Vamos falar a verdade, tô segurando.
E ele tem esse problema, então, de levantar a moral e, por causa de muitos anos fazendo uso de substâncias, né, para tentar ficar grandão. E ele começa a se relacionar ali com uma recepcionista de uma clínica que ele foi fazer o exame para ver o que estava acontecendo. E eles acabam ficando junto e decide assim aceitar o plano do Lugo para quê? Se ninguém me respeita, mesmo não tendo essa certa potência, eu vou ser um milionário, todo mundo vai me respeitar, tô dentro, então beleza. Então, quando os milionários, os musculosos, digamos assim, eles não são ainda, né? Metidos a gangues, estão prontos, eles colocam então o plano em prática. Descansa um pouco. Obrigado, padre. Esse calor de Miami é uma loucura. O que me incomoda, incomoda sim, incomoda. Um filme, às vezes, assim, ele é bem divertido, né? Tem aquela pegada, como eu disse, aquela coisa praiana, aquela coisa de filme de comédia de verão, ele é divertido, ele parece leve, né? Tem muita piada, né? Inclusive com a falta de intelectualidade dos personagens principais. E de repente assim tem um lado sombrio, tem um lado, é como se fosse uma piada de mau gosto, e ele se torna sangrento demais. Tem umas passagens assim bem de filme de terror, e isso é meio bizarro quando você está assistindo, e piora com o fato de ser baseado numa história real, né? E o Lugo então ele decide sequestrar o empresário fanfarrão. E no começo lá o cara exercitando, e por pura inveja, ele achava que pela meritocracia ele teria que ser o dono, ele teria que ser um milionário, apesar que na concepção dele ele era uma pessoa melhor que o empresário. E então o que aconteceu? Ele foi atrás do que proporcionava, conseguiu convencer os amigos dele, né? E, como eu disse, é meio bizarro que você vê que, por exemplo, os caras tentando sequestrar ele. É bem engraçado, né? Eles tentam cada vez umas maneiras assim, bem inusitadas, que você começa a rir, claro, né? E passa por um tempo, conseguem sequestrar finalmente o Kirsham e levam para um local até que confortável, né? Se você for atrás da história real, os caras colocaram ele ali num banheirinho, algemado, aquela fita no olho não tirou de maneira nenhuma. Inclusive, não sei se foi das mãos, chegou a machucar mesmo bastante a pele do Kirsham. E eles a todo tempo batendo nele para, né, intimidar, e conseguem fazer com que ele fique ali e tentam viver a vida normal, né? Então estão lá e estão seguindo, às vezes eles se revezam. Quando fica o Dwayne Johnson, ele se apega, né, um pouco ao empresário, e como o empresário é um pouco mais esperto que ele, começa a tentar fazer fugir, não conseguem, e vão torturando, vão pegando o cachorro dele, né? E enquanto isso vão desfrutando a vida ali, quando começam a sentir que podem, né? Que quando acontece do empresário escutar a voz do Lugo, percebe, e desde o começo então ele sabe que seria morto, porque eles não iriam de maneira nenhuma deixar eles sobreviver. Eles conseguem o que querem, e
mais ou menos, né? E tentam forjar a morte, então, do empresário, colocando ele num carro, batendo o carro. O sinal é que a inteligência é grande, que eles colocam o cinto de segurança e o carro tem airbag. Vai lá, não morre. Decidem colocar fogo no carro e tudo bem, vamos embora. O carro dá uma explosão ali e sai lá o empresário, ele todo pimpão, todo vivo. Então eles passam o carro em cima dele para tentar matar de vez e pior que não consegue. Ele vai para o hospital, ele começa a falar para o pessoal lá, para os policiais ali que estão investigando, né? E os caras, o pessoal não acredita nele, que é muito meio bizarro, né? Tipo, fui sequestrado por uma gangue de fisiculturistas e aconteceu isso, aquilo, e deixam quieto. Ele fica a pé da vida, pelo menos está salvo, mas não é bem isso que acontece. Eles vão atrás ali no hospital para tentar matar o empresário. Que aí ele tenta ligar para um detetive que fazia trabalho para ele e acaba encontrando então um senhor bem, o Dubois, que eu não sei se é francês, feito pelo Ed Harris de Westworld. E ele orienta o Victor a sair dali e realmente os caras tentam matar ele no hospital, e quando chegam lá, né, vê que ele não está mais ali, e tem um médico ali que confronta o Lugo porque que eles estão vestidos, detalhe, né, vestido por uma roupa num hospital para cirurgia. Aí ele, na maior cara de pau, fala assim: olha, eu gosto de estar preparado para tudo, é sério. Alertado ele sobre isso. Por que está com roupa de cirurgia no nosso hospital? Gosto de estar preparado para tudo. Então, segue a vida, eles conseguem o tão desejado dinheiro, a tão desejada posição de winner, de vencedor naquela nação maravilhosa. E aí o filme tem uma mudança, uma guinadinha assim, porque eu acho que até o filme todo desse jeito, um lado legal, outro ladinho sombrio ali. O que incomoda é quando trata o sombrio, né? Situações em que, sei lá, eu não vou nem citar, que é óbvio que é bem distorcido, né? Bem bizarro. E eles chegam a ostentar então ali a luz do dia, porque o empresário tenta explicar a situação, não consegue, e até que consegue então falar com um detetive, um homem ali que estava para se aposentar, né, um cara inteligente, um sujeito sem pretensões financeiras, estavam curtindo sua vida com sua esposa ali, a sua humilde aposentadoria, um patriota real que acredita nas verdadeiras, como ele mesmo cita ali, quando está atrás do pessoal. Eles não tiveram uma atitude americana, eles não tiveram uma atitude, ou seja, são bandidos. É curioso isso, né? E tão distante do mundinho à sua volta, que é o capitalismo puro e bruto, e decide por convicções dar uma pausinha ali na sua aposentadoria para ir atrás dos caras, né? Que, como eu não faziam questão nenhuma de tentar esconder a coisa, eles mesmos. E o que é pior, eles tentaram fazer de novo. Esse detetive Dubois, né, feito pelo Ed Harris, ele é de todas as autoridades, depois ele vem a cobrar esse pessoal, porque falou: olha, tá vendo, eles fizeram de novo com um outro casal, onde deu tudo errado. E aí começou a complicar coisas para ele mesmo, né, para todo mundo. E o Ed Harris, o Dubois, chegou a se matricular na academia e começou a perceber que quem seriam os caras que fez aquilo, né? E acabou realmente pegando esse pessoal
tentando dar o golpe em um outro casal, onde deu tudo errado. Foi eu posso dizer, uma carnificina engraçada, uma carnificina estranha, que você tá rindo, e aí você percebe que você tá numa situação horrenda, né? Uma situação de filme de terror. E o Michael Bay então chega e apresenta seus personagens, o seu país, né, o reflexo daquela sociedade, e joga ali na tela, e esse mundo acelerado do capitalismo do que ele apresenta, a fala serena do personagem do Bois chega a contrastar totalmente, né, aquela coisa metódica, aquela coisa que, sabe, e olha que na época não tinha aquela coisa mesmo do celular, aquele que hoje a gente tem, né, e ele chega a uma conclusão então com os personagens, ele dá, né, pra gente chegar a essa conclusão, que é muito difícil ver uma pessoa ali real no mundo daquelas pessoas insanas, procurando a todo custo mesmo o sucesso, o dinheiro, né? Esquecendo sei lá, do mínimo do dever, que é respeitar o outro ser humano. E o filme fica entroncado nisso, e a gente fica ali ao mesmo tempo querendo ver mais, e ao mesmo tempo esse que é o perigo, normalizando aquelas atrocidades todas. E é claro, eu estou falando dos enquadramentos, daquela coisa toda, mas também não estou culpando só o Michael Bay. Aquele tipo de coisa, normalizar, né, de uma luz ali, de um enquadramento, onde você vê uma coisa alegre, né, e acontecendo uma coisa mórbida, é claro. Não é culpa do Bay, na verdade, só dele, não. Porque aquilo é uma técnica, ele precisaria usar aquilo, né. Mas aí ao mesmo contraponto, talvez quase como se desculpando, ele faz a gente ver que pessoas como Daniel Lugo e seus amigos, que são aquelas pessoas assim, machistas, homofóbicos, gordofóbicos, só pensam no sucesso, não importando o que aconteça, no dinheiro. Veja bem, sucesso e dinheiro é importante, mas você tem que ter princípios, você tem que ter ética, no mínimo. E eles colocam tudo isso acima de tudo. E quando você coloca tudo acima da qualquer coisa, seja abstrata, seja material, seja uma apologia acima de todos, você torna todos assim, pode tudo, diria Dostoiévski. E isso parece fazer parte dos personagens, que bem como aquela sociedade. E aí o Michael Bay dilui tudo aquilo em cenas de ação, enquadramentos perfeitos, em uma luz, um fundo onde você vê um pano de comédia, né? Uma coisa que parece que era para acontecer uma coisa de comédia, é uma tragédia e muito sombria, né? Estão cenas muito fortes às vezes ali, tanto que o filme é 18 anos. Ele fez isso aí, ele fez No Pain, No Gain, sem dor, sem ganho, com 26 milhões, e para a época uma graninha legal, mas nada comparado aos seus recursos financeiros em outros filmes de orçamento de, por exemplo, 200 milhões. Sua saga Transformers está aí, né, para demonstrar a situação do resultado, a técnica, como ele trabalha, e o resultado da técnica do Bay, claro, é bonito de se ver, cara. Eu vou ter que admitir isso. Mas também tenho que admitir que em 129 minutos poderiam muito bem ser resumido em 40, vamos falar a verdade.
Desgraçado. Às vezes Deus entende seu pedido errado e você tem que engolir um sanduíche de vergonha. Chegamos então a uma conclusão de que mesmo os conflitos individuais dos personagens acabam tornando a corrida insana do capitalismo, aquela coisa de busca pelo sucesso, aquele auge, porque a coisa freudiana, a psiquiatria diria que quando você tem uma coisa, você está de saco cheio daquilo, você fica com tédio. Quando você quer conseguir uma coisa, você fica ansioso, e quando consegue, com tédio de novo. Então, ou seja, é uma coisa de Sísifo, né? É um trabalho inútil. E essa corrida insana em busca dessa coisa do capitalismo acaba se tornando uma grande piada, seja intencional do Michael Bay ou não. E a gente vê um mundo doentio, onde o diretor retrata um mundo distorcido apenas com o desejo insano de dinheiro, lucro, poder, sucesso, né, a todo preço. E faz sentido porque tudo ali é válido, né, para conseguir o tal dinheiro. E a força motriz dos personagens, todo mundo está atrás daquilo, a gente esquece a bondade, aquela coisa simples do dia a dia, aquela gentileza, né, de se... Afinal, a gente não sabe realmente que nós somos, né, seres humanos, aquela coisa de saco, de sangue e ossos perambulando por aí. E talvez os personagens todos são a força motriz, né, do dinheiro na sociedade americana. Quem sabe no mundo, quando o Daniel Lugo, para você ver, né, a normalização da coisa, ele é condenado, e parece que ele não percebe, ou talvez seja mau caráter mesmo, mas eu acho que ele não percebe, né? A coisa assim é tanto uma coisa camuflada que ele não percebe a seriedade do que ele fez, né? A crueldade, e um homem assim criado no capitalismo, assassinando pessoas. E talvez ele vê, né, dia a dia, ele tenha visto pela televisão, comendo no breakfast, onde os americanos pegam aquele logo de manhã, ovos e bacon, né, e sucrilhos. Ele vê a tortura, o assassinato, a violência da cultura das armas. E então um homem nascido nesse tipo de cultura, ele assassinar pessoas, cometer crimes, sequestro, estelionato, não é problema nenhum. Isso aí tá tranquilo. Eu estou vendo isso na televisão no café da manhã, antes de ir para a escola. Veja bem a mentalidade do americano. E o problema maior é se eu não ser um vencedor, a winner, o café, o Breakfast of Champions. Essa mentalidade, garoto. Não importa se você sequestra, mata, tortura, você tem que ter um corpo, um shape, fascismo ali incluído, claro, né? E tem que ter sucesso acima de tudo, né? Então, ou seja, se você comete tudo isso, tipo de coisa, tudo bem, mas não ficar rico, não ficar milionário, não conseguir chegar no sonho americano, seria a pior desgraça que poderia acontecer na família, garoto. Então, essa mentalidade, né, que ele joga, poderia ser muito bem mais canalizada, muito melhor trabalhada, e o Bay não conseguiu isso. Ele colocou só, dá a impressão que a técnica de uma história muito boa, que é real, né, baseado em fatos, mas ele fez o quê? Ele jogou aquela coisa de ação e uma coisa sinistra, alguém sendo torturado, alguém sendo mutilado. Fica estranho, fica bizarro.
e acaba sendo uma piada sem graça e anabolizada, mas eu devo confessar que é um registro insano da sociedade, talvez atual, não tão assim, porque os anos 80 e 90 foram bem peculiares, posso dizer. E então, essa coisa insana da sociedade em busca pela felicidade a qualquer preço, não importando o que aconteça. O filme, ele tem, como eu disse, essa estranheza de ser uma mistura de comédia com terror, com coisa bizarra, com coisa hedionda, e com essa estética de comédia com o que acontece, piorando que se é uma história real, mas assim, vale a pena? Vale. Você está assistindo ali, embora, como eu falei, há muito tempo, são 2 horas e pouco, você parece que está num filme do Transformers, mas de repente nos bastidores você acaba encontrando um slasher. Mas vale a pena, pessoal. Assiste aí para ver o que é No Pain, No Gain. Sem dor, sem ganho, do diretor Michael Bay, com o pessoal como Michael Albert, Dwayne Johnson. E uma história que foi baseada em fatos que às vezes é mais bizarro. Mas estamos aí. Obrigado, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like aí, pegue esse dedinho agora e põe um like, ajuda o canal. Agradeço muito e tchau, bello. Arrivederci.